Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet, lá no nosso site que você, claro, já conhece, futura.org.br. Você está vendo aí nosso programa exibido ao vivo também na tela do seu computador. E 3 em cada 10 estudantes brasileiros na faixa etária entre 13 e 15 anos de idade já tiveram relação sexual alguma vez na vida. É o que diz a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita em 2012 e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O que a pesquisa não tem como revelar é o conhecimento sobre sexo de cada um desses jovens. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre educação sexual nas escolas e também na família. Será que as instituições de ensino e os pais estão preparados para lidar com as diferentes formas de relacionamento e com a descoberta sexual dos adolescentes? Bom, o desenvolvimento da sexualidade infanto-juvenil ainda provoca dúvidas e receios, e aí é um grande desafio para crianças, adolescentes, pais, responsáveis e também, claro, para os educadores. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Kátia Mendes, ela é psicóloga e psicanalista. Aqui ao meu lado está a Jamile Valongo, ela é corretora de imóveis e mãe de um menino adolescente. E também conosco está a psicopedagoga Soraya Belar, do Integração Núcleo de Atendimento Clínico e Pedagógico. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente aqui pela rede social. Você já sabe, tem um canal direto de comunicação conosco aqui no estúdio. Você pode ir lá no computador, no seu celular, no tablet e mandar mensagens aí para o perfil facebook.com/canal Futura Oficial. Ou também pela internet, você tem a outra opção, que é o Twitter, marcando aí a sua dúvida com perfil @canal Futura. Ou ainda tem o nosso bom e velho telefone com o número 2273-5020, que está aí na tela para você. Você pode ligar de qualquer parte do Brasil e deixar registrada também a sua pergunta, a sua dúvida ou compartilhar uma história. Aí, se você é pai, é mãe ou se é adolescente tem dúvidas sobre educação sexual, aproveite os especialistas aqui no estúdio para tirar a sua dúvida. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Jamile? Tudo ótimo. Tudo bom, Soraya, Kátia? Tudo bem com vocês? Então, eu quero começar ouvindo a Jamile, que está aqui do meu lado. Como eu disse no comecinho do programa, ela é mãe de um adolescente de 17 anos, Jamile? 17 anos. Agora com 17. E aí, como é que começou esse bate-papo sobre sexo? Com que idade ele tinha? Você que apresentou o assunto, ele que veio perguntar e tirar dúvida com você? Como é que foi? Bem, já começou desde pequenininho, porque eu sempre quis muito respeitar o meu filho como um indivíduo total, desde pequeno. Então, junto com meu marido, nós sempre tivemos um diálogo muito aberto com o Thiago, que é o nome do meu filho, que é um franco-brasileiro, e sempre tentamos ser o máximo amigos, além de pais, amigos, e nos botarmos sempre no lugar dele, né? Compreendermos realmente a posição do Thiago como indivíduo já na sociedade em Paris e depois aqui no Rio de Janeiro. A educação sexual vem... eu e meu marido, aos pouquinhos, nós conversamos com o Thiago e respeitamos bastante também toda a parte que ele tem um pouco de secreto. Que é o espaço, a intimidade e a privacidade que todos devem ter, né? Pois é. Então, toda a parte científica, né? Ele aprendeu na escola, a forma didática fantástica da França, realmente maravilhosa. Mas o bate-papo começou primeiro em casa ou primeiro ele viu a questão da anatomia na escola e veio com esse assunto para casa? Começou na escola e em casa. A partir do momento que a escola abriu o espaço, ao mesmo tempo, vocês começaram a discutir sexualidade em casa. A discutir de uma maneira mais científica, né? E aos pouquinhos, agora que ele está crescendo, né? Ele vem conversando um pouco mais com o pai, mais abertamente, e comigo, aos pouquinhos, Muito como bom. mãe, que abre esse espaço. Eu quero ouvir da Soraya, a gente sabe que esse caso, na verdade, o caso da Jamile é uma exceção, né? Se a gente for fazer uma análise, grande parte das escolas aqui no Brasil, principalmente, muitas vezes não tem a questão ainda de educação sexual implementada e os pais também não se sentem tão à vontade de discutir essa questão com os filhos. Então, de que forma um exemplo como esse, Soraya, de ter aí esse bate-papo alinhado entre escola e família, então, tanto em casa como na escola, a criança ainda e depois o adolescente vai ter uma fonte de informações mais segura sobre a questão da sexualidade? Na realidade, a escola ela tem um papel muito importante porque dentro do contexto escolar começam a aflorar
as situações, né, que a criança vive, de contato maior com os colegas, ouvindo as experiências de outras famílias que os coleguinhas compartilham no dia a dia. Então, ali começam a surgir muitas dúvidas que são levadas, né, para o contexto da sala de aula e para o contexto da família, né? Cada família com a sua vivência, cada família com a sua criação, enfim. E a escola, ela tem um papel importantíssimo, já que o tema orientação sexual, ele faz parte dos temas transversais do currículo. Então, ele tem que perpassar toda a estrutura curricular do ensino. Então, dentro das modalidades, dentro das categorias, né, de corpo, relações de gênero, doenças sexualmente transmissíveis, o professor ele tem que abordar. Então, todos eles, independente de matéria, independente da disciplina que exerçam, eles têm que estar a par do tema para que possam diminuir ao máximo a dúvida dos estudantes. E essa parceria entre a escola e a família e esse respeito, ele é importantíssimo para que a escola não avance mais do que a família naquele momento consente, né, do que a família permite, e nem também se omita em relação a questões básicas, né, que precisam ser abordadas com os estudantes. Eu comecei o programa falando sobre os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Vamos colocar na tela para quem está em casa. Você pode buscar essa pesquisa na íntegra lá no site do IBGE. E aqui tem esses dados, enfim, sobre saúde escolar, a questão da sexualidade, que revelou aí que 30% dos estudantes entre 13 e 15 anos no Brasil já tiveram relação sexual. Agora, de que forma, a partir mesmo do que a Soraya já dizia, Kátia, a formação dos professores para estarem preparados para falar sobre esse assunto em sala de aula é fundamental, e a gente sabe que muitas vezes os próprios professores não se sentem à vontade, né? Isso é um fato, né? E assim, por isso é que é muito necessário que eles entendam o que é típico de fases, porque muitas vezes, assim, uma coisa que não que é de uma certa fase, se não é vista como se fosse, por exemplo, né, assim, uma criança de 5, 6 anos, se ela é pega tentando ver o que o outro amiguinho tem e vendo nessa típica brincadeira, né, de ver o que tem, e aí ele é pego, muitas vezes é colocado sobre ele uma coisa que não é daquela forma, né? Quer dizer, eles estão nesse momento de saber como é que as coisas funcionam, o que um tem, o que um outro tem, a diferenciação assim, entre sexos, e aí, se é dada uma conotação que não é aquela, aí sim a situação às vezes ela Mas a gente pensando num exemplo, muito. Se por exemplo uma professora pega, né, esse exemplo que você está citando, exatamente, pega um menino e uma menina, enfim, os dois ali numa situação... Tentando ver o que um tem, o que o outro tem, mostrando... Que postura seria adequada, então? Que exemplo a gente poderia citar aqui a partir dessa situação de postura que esse educador poderia ter? Se o professor sabe que isso é da fase que eles estão vivendo esse momento, que ali não tem nenhuma outra intenção, então ele vai conduzir de uma forma natural. Tentar levar essa questão, então já aconteceu, então vamos lá, e tentar fazer, assim, tirar o foco sobre isso naquela hora de uma forma natural. Porque muitas vezes acontece de uma punição ou chama a atenção da criança. Geralmente chama os pais e aí já fala que os filhos estão fazendo coisas, então, e aí a criança já vai toma uma crescer proporção com uma muito sensação maior. De culpa a partir Exatamente, aquilo ali vai se tornar muito maior. E por isso, cada vez mais, né, essa capacitação do professor, ela é importantíssima, porque o professor, ele é de outra geração, né, e ele traz, claro, por ser um ser humano, ele vai trazer os seus tabus, ele vai trazer as suas experiências, ele vai trazer a sua visão de mundo, e se ele não se capacita, se ele não procura avançar nesse conhecimento, ele vai começar a reproduzir algumas relações em sala de aula que talvez não sejam tão saudáveis. Então é importante que o professor sempre esteja atento, lendo, se trabalhando enquanto pessoa, para que possa abordar o tema da maneira mais positiva possível. Bom, tem uma questão aqui da Carolina Maciel pelo Twitter. Obrigado, Carolina, pela participação aqui no Conexão de hoje. E ela pergunta qual a idade para começar essa conversa sobre sexualidade, se existe um jeito de falar sobre sexualidade em cada fase. Primeiro eu quero ver aqui da Jamile, que idade seu filho tinha nesse primeiro bate-papo que você e a escola começaram a apresentar? Eu me lembrei de um detalhe super importante, é que pequenininho nós compramos um livro também bem didático, que mostrava, né, um homem, uma mulher fazendo amor, como a coisa se passava, mas assim de uma maneira bem bonita,
sabe? Adequada então, à linguagem da criança. À linguagem da criança. Então, o Thiago devia ter por volta de 7, 8 anos de idade, tá? E na escola, a partir de 9, 10 anos de idade, eles começaram a abordar esse tema. E nós, sempre conversando, né? Com abertura e Como é que você vê isso, Kátia? A questão que a Carolina pergunta, tem um jeito de falar em cada fase, em cada idade, abordagem diferente? Sim, né? Assim, eu diria o seguinte, a hora certa é a hora que a pergunta é feita. Essa é a hora. Quando a criança demonstra interesse pelo assunto. essa curiosidade, é porque já está na hora. E aí falar de uma maneira simples, clara, sincera, dentro do que ela queira saber, nem mais, nem menos, né? Então, isso é uma coisa aí que tem que ser vista dessa forma. Então, se ela tem 2, 3 anos, ela já quer saber, é preciso que isso seja dito. Mas como saber, então, o que é o de mais e o que é o de menos nessa hora? Tentar sempre, né? Vamos tentar pensar o seguinte, ela quer saber, meninas têm o que eu tenho? Sim ou não. Sobre o que foi dito, nem mais, nem menos. Então, se ele quer saber só isso, é isso que vai ser dito. A pergunta é objetiva, é direta. A resposta tem que ser objetiva também. Não pode pegar nenhum tipo de tratado para tratar de uma questão mais do que a criança perguntou. Exatamente. Fica essa dica, então, hein? Cuidado para não acabar abrindo, né, a gaveta inteira. Se a criança fez uma pergunta simples, uma resposta que pode ser simples também. Deixa eu colocar aqui algumas participações. A Iris Moreira, pela rede social, obrigado, Iris, pelo recado. Conta que tem 30 anos e os pais nunca falaram com ela sobre sexualidade, mas que ela acha importante. E é esclarecendo o filho que ele irá aí se cuidar melhor e retardar o início da vida sexual, na opinião da Iris, e criar com os pais um vínculo de amizade e companheirismo. Eu quero ouvir da Jamila em relação a essa questão. Você falou que, enfim, desde pequeno seu filho já tinha essa conversa em casa. Agora você lá atrás, com seus pais, teve algum tipo de conversa sobre educação sexual? Não, nunca. Nunca teve? Um tabu total. Era um tabu em casa? Total. Tudo que eu pude aprender foi com as minhas amigas, com os meus amigos, quando eu era adolescente. Não tive, nunca tive. Foi sempre um tabu muito grande na minha casa, falar abertamente. Até eu abri o meu próprio coração quando eu era jovem, quando eu era mocinha, né? Mas eu também era uma época, né? Eu nasci em 1960, então... Mas geralmente os pais falam muito sobre isso, né? Que não é fácil falar uma vez que eles não passaram por isso. Pois é. Não conversamos com nossos pais sobre isso, então como é que se faz? Mas aí fica essa expectativa dessa geração de pais agora, então que quebre esse paradigma para que os filhos deles, a partir daí, comecem a conversar sobre isso também, né, Soraya? Mas é uma geração mais aberta, né? Uma geração que está mais antenada com o que está acontecendo e talvez essa abertura esteja sendo um pouco mais possível, né? Do que era na época dos nossos pais, na época dos nossos avós. Exatamente o que eu falei, como você pega professores de outras gerações que também tiveram talvez a mesma dificuldade, é importante sempre que a capacitação venha, porque senão vai reproduzir realmente aquilo que viveram enquanto adolescentes, enquanto crianças, enfim. Agora, vários estudos já mostraram que em escolas ou mesmo em cidades e países que têm educação sexual no currículo, os índices de gravidez na adolescência são menores e também há uma prevenção maior em relação às DSTs, né? Então, achar essa informação circulando e sendo tratada de uma forma mais natural, que não seja esse tabu, esse estigma que não pode falar sobre sexo, né, na escola, eu acho que quanto mais circular a informação, mais preparados e conscientes dos seus atos, os jovens vão estar. Até porque é a orientação do MEC. Né, o tema, assim como outros temas, como educação ambiental, ética, enfim, a orientação sexual ela é parte do currículo, todos os professores têm que abordar. Então, sendo parte do currículo e o professor tendo essa disponibilidade e esse entendimento, né, do que seja essa orientação sexual e praticando isso, desenvolvendo isso na sala de aula, automaticamente ele vai estar propiciando ali uma conscientização muito maior. Né? E aí a gente colhe os frutos quando você vem com um índice menor de gravidez na adolescência, enfim. Por aí vai. Deixa eu mostrar aqui para você também em casa, no site do governo brasileiro, você encontra algumas informações sobre os projetos que o Ministério da Educação tem desenvolvido em relação
a educação sexual nas escolas, está aí para você no brasil.gov.br. Agora, a gente sabe que na prática, muitas vezes, apesar de ser recomendação do MEC, muitas escolas têm dificuldades e por ser uma questão que deve ser transversal às disciplinas, não existe, né, como a disciplina de português, de matemática, literatura, não existe a disciplina de educação sexual em muitas escolas, acaba ficando muito de acordo com o que a escola quer colocar em prática ou não, né, Kátia? Sim. Isso acaba sendo prejudicado, na verdade, o que o aluno vai receber de informações. Algo que a gente tem que ver aí é que tem uma parte que é papel dos pais, não papel e não de outra pessoa, né? Então, assim, os pais também precisam estar mais atentos a isso, até porque não pode ser uma questão somente fisiológica, tem outras coisas passando aí, né? Assim, a afetividade, relacionamento, que muitas vezes eles não têm com quem falar, que é mais o papel de pais. Não é um papel que se possa delegar para outros, né? E o Wellington Lima Veloso, pelo Facebook, concorda com você. Obrigado, Wellington, pela participação. Ele fala aí que acha que certos assuntos não são papel da escola abordar, mas sim dever e obrigação dos pais em tratar essas questões mais delicadas, né? Que não se pode esperar que a criança ou adolescente queira abrir também a história toda, né, em frente a um grupo de alunos, em frente aos colegas, aos professores. Tem a privacidade também, a individualidade de cada um em jogo nessa hora. Principalmente falar como é que ele se sente, quando acontece, se é bom, se não é, se fracassou, se não fracassou. Isso ele não vai falar com um par, né? Até porque isso não pega bem. Então, fica muito aí solitária essa situação se ele não tem com quem fazer esse tipo de troca. Então, fica aí essa dica para os pais que estejam próximos, abertos, que de alguma maneira consigam falar francamente sobre isso. Não só sobre como é ou como não é, mas o que é, mas como se sentir, o que acontece. É isso. A gente tem aqui uma participação da Jussara Mendes também pela internet. Obrigado, Jussara, pelo recado aqui para a gente no Conexão. E ela conta que o neto dela tem 4 anos de idade e ela pergunta, então, será que já está na hora de falar sobre sexo? Ela tem 60 anos, nunca teve esse espaço sobre o assunto quando ela era jovem, mas está preocupada aí, uma preocupação legítima e importante de falar com um neto de 4 anos. É a idade já adequada? O que vocês acham? O que você acha, Soraya? Eu concordo, né, com o que a Kátia falou. Eu acho que se existe a demanda do neto dela, é porque já é o momento. Se ele faz perguntas, se ele tem curiosidade, é o momento de se abordar objetivamente, né, com clareza, sem avançar limites, né? Agora, se ele ainda não chegou nesse momento de começar a perguntar, de começar a questionar, é melhor esperar um pouquinho, até para não se ultrapassar esses limites num momento em que talvez ele não esteja ainda no ponto para receber essas informações. Mas agora, em relação a isso, como ela colocou 4 anos de idade, talvez ainda seja cedo, se a criança não colocou uma pergunta ainda, não está interessada, não demonstrou interesse, mas é importante, de repente, ou a avó, ou o pai, ou a mãe já irem se preparando, de certa forma, porque não é um assunto fácil de ser tratado, né? Não é uma questão tão fácil assim. Então, o próprio pai se preparar para falar sobre o assunto ao longo aí dos primeiros anos de vida da criança pode ser um caminho indicado, Kátia? Olha, eu vou precisar discordar um pouco, né? Porque 4 anos é uma fase. E nessa fase, eles querem saber de onde que os bebês vêm, mesmo que isso não seja dito. Então, não falar sobre sexo, não é falar sobre nada, não é falar sobre um sexo adulto. A gente tem que ter isso de uma forma clara. Sexo para eles é uma outra coisa. É só esse começo de vida, né? Sentir as coisas, querer saber, não tem nada ainda de sexo como a gente vê. Adultos veem de outra forma. Então, é preciso que isso fique claro. Para eles, sexo é isso. De onde que se eu tenho, se a menina não, de onde que vem, como esses bebês são feitos. Então, esse tema, mesmo que ele não fale, ele vem. Então, tem que estar pronto para isso.
para de uma maneira natural ir falando sobre isso. E também é Não importante que o pai e a mãe conversem e tenham também a mesma postura, né? Para não ficar o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, pode criar uma confusão aí também na cabeça da criança. Né? Há um conflito que pode ser gerado nesse momento? Pode ser gerado, claro. Se o pai dá uma informação, a mãe dá outra, ele fica perdido no meio daquela situação. E aí agora? Porque os dois são referência, né? A família, os pais, eles são referência nessa fase dos primeiros anos da criança. Então, se um dá uma informação e o outro dá outra informação, e agora? O que é que eu faço? Quem é que está certo? Em quem eu confio? Então, é importante que realmente os dois se afinem, alinhem, né, as informações para que a criança tenha apenas uma informação. Jamile, agora o seu menino tem 17 anos, você falou um pouquinho no começo do programa que já há essa conversa dele agora mais próxima com o pai. Agora, como é que você, com você também, mas como é que você se coloca em relação à questão da privacidade dele? Já deve estar aí nesse momento da adolescência, interessado aí em começar a vida sexual. Essa conversa vem dele, vocês perguntam, como é no dia a dia? Eu pergunto um pouco e sempre respeitando muito a individualidade, a intimidade dele, porque ao mesmo tempo é um momento muito delicado, né? 17 anos, então eu sou mãe, então não vai falar tudo abertamente para mim ainda. Mas aos pouquinhos a gente está conversando com o pai também. A questão, né, da proteção, de se proteger a pessoa, né? Do amor, não é? Do carinho, né? Da maravilha que é fazer um amor, sentindo amor, com afeto. Isso a gente está passando aos pouquinhos, né? Que eu acho muito importante. Então, a minha posição, junto com o pai, eu ser mãe, o meu marido ser pai, e nós sermos amigos. Eu sempre falo para o meu filho, eu sou sua mãe, mas eu quero ser sempre sua amiga. Isso é importante, Você né? O filho ter essa poder. confiança de poder ter uma conversa aí franca com os pais. A gente já está encaminhando para o finzinho do programa, a gente tem uns 2 minutinhos. Tem uma questão aqui interessante que chegou para a gente do Edmundo, lá de Belford Roxo, que ele é professor numa escola. Obrigado, Edmundo, pela participação. A gente tem um minutinho para essa resposta, mas eu acho fundamental abordar aqui, Soraya. Ele conta que 2 adolescentes foram pegos tendo relação sexual dentro da escola, onde ele leciona, e pergunta qual deve ser o comportamento da escola num momento como esse, como lidar. Nesse caso aqui foram chamados os pais dos adolescentes. Essa seria uma recomendação nesse caso? Ouvir, né? Acolher, ouvir. Inicialmente, não olhar com o preconceito, mas acolher entender o e porquê entender escolheram aquele espaço, o porquê isso aconteceu, o porquê daquele espaço, estabelecer os limites, né, para aquilo e, de uma outra maneira, vir a discutir aquilo ali com eles e, posteriormente, até trazendo as famílias para o contexto escolar e fazendo essa parceria familiar, que sempre é importante também. Deixa eu colocar aqui mais questões, já tem mais um minutinho antes de encerrarmos. O Caio Gomes pergunta pelo Facebook, Kátia, como abordar a diversidade sexual em sala de aula? Como o professor pode se preparar para abordar essa questão de diversidade sexual? Que faixa etária? Ele não identifica aqui a faixa etária, pergunta em sala de aula de uma forma geral. Varia de acordo com a fase da criança? Mas assim, colocando isso de uma forma também natural, né? Tem assim, pessoas que, quando crescem, isso é uma coisa fundamental de ser dita, né? Identidade sexual é na adolescência. E aí, por isso que a gente tem que ver para qual faixa etária e aí tem né, assim, pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, ponto, né? E aí eu volto a falar, vai-se até aonde a criança necessitar. Acho que é fundamental essa sensibilidade, né? A sensibilidade. Você não vai além, né? Dar assim, uma informação além e muito nem bom. a quem. Bom, a gente já está com um horário aqui apertadíssimo, é um assunto que, enfim, a gente poderia seguir o resto da tarde conversando, mas por agora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer então Soraya, Kátia e a Jamile pela presença comigo aqui hoje no Conexão Futura. Foi um prazer recebê-las. Prazer foi nosso. E vou encerrar aqui com a fala cadê ele? Nosso amigo Rodrigo Floro. Rodrigo Floro mandou um recado pra gente no Twitter que diz o seguinte: sexo é aquele assunto tabu, mas todos viemos dele. Acho que com essa frase a gente encerra bem o programa de hoje. Obrigado a você de casa pela participação, pela companhia. A partir de segunda-feira eu estou entrando de férias por algumas semaninhas. Você fica aqui na companhia de Larissa Werneck. A gente se vê em poucas semanas em breve. Então, um excelente final de semana e até a próxima. Até mais.